Amados, que Deus me conduza, que eu fale aquilo que seja direcionado por Ele. Vou compartilhar um pouco do que compartilhei no nosso retiro, o último retiro. E o tema do retiro foi cooperando com Deus por meio do discipulado. Mas esse não vai ser o meu foco, falar sobre discipulado. Mas vou falar alguma coisa que está dentro. Em meio a tudo que a gente falou, a gente concentrou que para uma boa funcionalidade do discipulado da igreja, é preciso que entendamos quem é o nosso discipulador, quem é realmente o nosso Senhor. E qualquer junta, ela só vai funcionar bem se tivermos a consciência. Quem é que manda em nós? Quem é que conquistou a nossa vida? Quando o discipulador ensina, alguém se embaraça com as palavras, alguém fala alguma coisa que não é a realidade, a gente ensina sobre a malignidade da mentira, que ela provém do diabo, e quem disse isso foi Jesus. Então a gente vai copiar o que Jesus nos ensinou, porque todo discípulo precisa tomar a forma de Jesus, e não o personalismo de imitar o discipulador. Se precisa imitar, é naquilo que ajuda você a imitar a Jesus. Então, Jesus Cristo, o nosso modelo perfeito. Esse é o tema. No mundo, a gente vê muitos modelos que são seguidos. Atrai olhares, despertam comportamentos e são copiados. No cenário da música, nas religiões, no cenário artístico, no esporte, e uma variedade imensa de pessoas que são elegidas com destaque e são copiados as vestes, comportamentos, falas, e envolve a muitos. Roupas, cabelos, e não são poucos que copiam esses modelos que se destacam. E às vezes até na igreja alguns se permitem se confundir. Mas apenas Jesus Cristo a gente pode eleger como o nosso modelo. Não é um dos. Para a igreja, Jesus é o modelo perfeito a ser seguido, a ser imitado, a ser reverenciado. Então, Jesus não está entre os modelos comuns. Jesus é o modelo, é o exemplo. E de seguir o seu exemplo depende a nossa salvação. Ele nos salvou, mas precisamos seguir os seus passos. Precisamos conhecê-lo. Precisamos abraçá-lo, trazer para a nossa vida e concordar totalmente com os seus ensinos e com a sua vontade, que em todo o tempo é o melhor para nós.
Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim, é Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, e vieram para estarem com ele. Então os enviou a pregar. Amados, esse ponto é muito importante. Jesus convoca, Jesus seleciona, Jesus chama para estar com ele, para viver com ele, para conviver com ele. Em uma convivência, alguém vai influenciar alguém. Uma reflexão muito fácil. Não dá para a gente ter dificuldade de saber a resposta. No relacionamento entre uma pessoa com Jesus, Jesus com uma pessoa, quem precisa ser influenciado? Quem precisa ser influenciado ao andar com Jesus? Em todas as atividades, quem deve ser influenciado? Amados, andar com Jesus. Não basta admirar Jesus, o seu comportamento, a sua vida, os seus ensinos. Jesus, sim, ele é admirado por muitos, mas nem todos que o admiram têm aliança com ele. Decide segui-lo, viver de acordo com a sua vontade. E a gente precisa entender isso. Jesus não veio buscar admiradores. Jesus veio buscar seguidores. Andar com Jesus é uma das maiores e melhores experiências que o ser humano tem. Porque estamos em um mundo forte, um mundo intenso. Os valores deste mundo, eles são fortes, intensos, que se renovam, que se reciclam, que se fortalecem dia a dia. E Jesus, orando pelos seus, ele disse: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Amados, isso faz uma diferença grande. É um alerta. A gente está, mas a gente não é. O mundo está se fortalecendo, se reinventando. Está aí a tecnologia que nos assusta, que nos invade, que nos perturba. A pergunta é: como igreja, nós estamos nos fortalecendo, nos reinventando? Ou a gente está em um esforço terrível para conseguir perseverar só e somente só? E na funcionalidade do discipulado é um perrengue, é uma disputa, é uma quebra de braço. E aqui eu quero dizer, eu tenho uma admiração muito grande para aqueles que se colocam a serviço de Deus para discipular. Tenho uma admiração e um respeito para quem abre a sua vida, a sua casa, o seu tempo, para receber, que programa
Nenhum desses são perfeitos. Eu também não sou perfeito. Porque não somos perfeitos. Porque a igreja é formada por pessoas imperfeitas, que foram abraçadas por o único que é perfeito. A esperança da igreja, para a igreja, é Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, um discípulo que se coloque para ser cuidado, se esse discípulo não tiver relacionamento com Jesus, se ele não tiver como Jesus com a referência principal que ele quer imitar, que ele submete, que ele ama, que ele conhece o sacrifício que Jesus fez, que o alcançou, o discipulador pode conhecer a Bíblia toda, com detalhes, Novo, Velho Testamento, todas as passagens, mas ele não vai conseguir mudar o coração, porque a igreja é formada por voluntários, por aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fomos convencidos pelo Espírito Santo? Ou ainda estamos preocupados com a nossa imagem? E a nossa imagem é muito importante, que eu guardo ela a não sei quantas chaves. Porque aquele que realmente importa que eu seja o que preciso ser, ele percebe se eu não estou sendo. O crivo de Jesus. Como Jesus me vê. Não é nem antes de eu ser o que Jesus quer que eu seja, o que Jesus vê em mim. Porque o discipulador, ele não acessa o coração. Mas com Jesus é diferente. E a Escritura diz, ninguém precisava falar dos homens para Jesus, porque ele conhecia a profundidade dos seus corações. Só Jesus. Somos chamados, em primeira instância, a desenvolver um discipulado com o próprio Jesus. Amados, memorizamos textos que facilitam o nosso entendimento, o nosso aprendizado e a nossa prática. Mas se o nosso coração não for transformado, a gente vai ter uma mente cheia de conhecimento. E até o conhecimento para carteirar. Eu sei essa passagem. Eu já conheço essa passagem. É o coração que precisa ser transformado, alinhado, irrigado pela palavra de Deus dia a dia. O nosso modelo perfeito é Jesus. Para a nossa vida diária. Para quem tem formação superior, para quem é analfabeto, para quem tem formação média, para quem tem cargos mais importantes segundo o crivo terreno, para todos. Jesus é a única esperança para todo homem e para toda mulher. Não basta aprender os ensinamentos de Jesus. Importante, amados, que a gente reconheça isso. Que a gente não se contente, não se conforme em saber. É muito importante, porque é necessário uma transformação.
Na primeira carta de João diz, porque aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, se comportar como ele se comportou, agir como ele agiu, fazer o que ele fez, da forma que ele fez. Esse é o nosso Jesus. Não há peso nos seus mandamentos, não há peso. O trabalho da igreja é formar pessoas para Jesus. O modelo é Jesus. E todos os discípulos precisam desejar ser parecido com Jesus em suas escolhas, seus comportamentos, em todo momento, na confiança, na dependência, na obediência, é viver para Jesus. É viver segundo os seus princípios, segundo os seus mandamentos. E viver alegre, grato, é um privilégio. No meio de tanta perturbação, em um mundo que exala pecado, um convite, segundo a segundo, um apelo forte, intenso à prática do pecado, assim é o mundo. E viver desvencilhado do pecado é um privilégio. Viver de boa mente, de boa consciência é um privilégio. Poder deitar, Kaique, dormir, descansado na confiança e gratidão a Deus pela obra que Ele fez, é um privilégio. Que nós estamos indo. Amados, a humanidade está indo. A pergunta é para cada um: para onde? Para onde? O dia de ontem se encerrou e hoje começou mais um dia. Esse processo é que nos leva, de forma despercebida, a gente ir. A gente não segura o ir. A gente não retarda o nosso ir. Que a gente queira ou não queira, a gente está indo. A pergunta é: para onde? Sabe, o trabalho secular, de forma geral, desperta o interesse de tudo que é terreno, em tudo que é terreno, o ter, o conseguir, o realizar. Eu estou falando de coisas lícitas, normais, mas mesmo das coisas lícitas e normais, trabalhando na régua de, bom, até aqui isso não é pecado. Não é pecado. E se a gente vive isso, na régua que até o não pecado, a gente não está servindo aos propósitos de Deus. Porque estamos cuidando de nós mesmos, dos meus interesses. Amados, Jesus veio para resgatar uma humanidade perdida, fora do propósito do Pai, e trabalhou intensamente para isso. Não veio de palácios, família nobre, o contrário. Se a gente parar para meditar sobre isso, tem um propósito nisso. Os palácios, eles estão aí. Despertam olhares. As mentes viajam. O coração se deixa enganar pelo brilho. No final das contas, se a gente olha Jesus,
Ele nos garante a vida. E a vida é o tudo que precisamos. Mas a orquestração do mundo é manter as pessoas no que é terreno, o realizar, o ter, o poder, para usufruir. Mas isso tudo, eu vou colocar uma longevidade não tão longa, mas nem não tão pouca. 80 anos. Muitos alcançam 80 anos. Mas vou mais um pouco. 85, 90, 95. Minha mãe tem 93 anos. Já consideramos uma idade longa. 95, 100 anos. Se a gente faz uma pesquisa diante da quantidade global das pessoas que estão na Terra, o percentual, pode ter certeza, é um percentual pequeno de pessoas que atingiram 100 anos, que estão com 100 anos vivas hoje. O percentual cai radicalmente. E acima de 100 anos aí é uma coisa, todo mundo fica admirado. 105 anos, tal, 110. Então vou colocar aqui 100 anos. Tudo que a gente conseguir realizar do melhor para nós e dizer eu consegui tudo. E para conseguir tudo tem que focar. Não perder tempo. Porque é urgente. E eu quero usufruir do duro e penoso trabalho. E depois dos 100 anos, o que vem após isso é a continuidade da vida. Aí a pergunta é, onde? Onde? Eu tenho uma frase, eu repito ela por várias vezes. Não perde quem perde o que não se pode levar. Não perde quem perde o que não se pode levar. Precisamos garantir a nossa vida para a continuidade da vida. Porque para isso, Deus permitiu que o seu Filho viesse e fosse sacrificado por amor a nós. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Diz, porquanto para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Estamos seguindo as pisadas de Jesus? A gente confia nos ensinos dele? Ou a gente meio que relativiza a depender da situação? A depender do grau, da circunstância, da gravidade, segundo a nossa régua. E aí, em um momento, o ensino de Jesus é forte, claro, intenso, que aquece o meu coração. Mas em outro momento, a circunstância é tão forte, tão pesada, tão intensa, que toma o meu coração e a mesma palavra de Jesus não é tão forte, tão intensa. E Jesus diz, não turbe o vosso coração. Creia no Pai e creia também em mim. Obedeça-me. Você não perde em confiar e obedecer. Porque essa sua dúvida tem a ver com os valores terrenos que você permitiu se contaminar. E está titubeando se obedece ou não obedece. Não turbe o vosso coração. Creia no Pai
disse Jesus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês. E eu vou lá, gente, olha a afirmação de Jesus. E eu vou lá preparar essas moradas para vocês. E um dia, disse Jesus, eu voltarei para buscá-los, pois onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Desejamos mesmo estar com Jesus? A gente entende que, na verdade, a gente está aqui como um estágio. Não somos efetivos aqui. Empresa pública e pergunta, você é estagiário? Você é efetivo, concursado, ou estagiário ou contratado? O estagiário tem um tempo. O seu estágio é de 1 ano, de 6 meses, porque vai encerrar. O seu contrato também é de 1 ano, ou é pela gestão toda de 4 anos? Porque eu sou efetivo, sou concursado. Entra gestor, sai gestor, e eu vou permanecer. Irmãos, nós precisamos ter um coração de estagiários aqui nessa terra. Porque a gente não é daqui, a nossa efetividade é na continuidade, na pátria celestial. Porque foi o que Paulo declarou, a nossa pátria não é aqui. Não somos daqui. Há um contrato, há um estágio. Porque tudo passa. Tudo que ocorre aqui vai passar. E segundo as Escrituras diz, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é 80 anos, não é 85, não é 90, não é 95, não é 100 anos, não é 110, 200, 300, 500. É a eternidade que nos aguarda. Onde e com quem nós queremos estar. Na continuidade daqui. É simples. É seguir o modelo. O modelo. Porque ele deixou exemplo. Para que a gente siga os seus passos. Não olhemos para nós. Não olhemos para as pessoas. Não permitamos que a nossa fé, que a nossa obediência a Cristo entre por uma conveniência ou por uma condição que a gente permita ser agradável, se eu tenho algum retorno, aí sim. Mas se eu perco, se a perda, eu tenho dificuldade. Olhemos para Jesus. Conheçamos Jesus. Ele se permite ser conhecido. Ele nos aceita. Ele permite que a gente se aproxime dele. Ele se revela para nós. Portanto, precisamos dedicar tempo em conhecer Jesus. E na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Existe um convite de Paulo, mas não é um convite que encerra para que o discípulo olhe o comportamento do discipulador e pare por aí. É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Então o convite de Paulo não foi, olha para mim e me imite. Não foi bem assim. Eles sejam meus imitadores naquilo que eu estou imitando a Cristo.
Jesus é o modelo para o pastor, para o líder, para o discipulador, discipuladora e para quem está sendo cuidado. Para todos, Jesus é o nosso modelo. É Ele que a gente precisa e deve imitar em todo o tempo. Porque a Escritura nos ajuda, sempre a Escritura está nos ajudando. Amados, não há confusão nas Escrituras, não é um enigma a ser decifrado, não é um labirinto a ser descoberto, está claro, é claro, muito claro. Ou perdoa ou não perdoa, ou mente ou fala a verdade, não dá para ter dúvida. Está claro que a verdade é aprovada por Jesus e a mentira é totalmente reprovada. Não há dúvida o que fazer. Mas entra a circunstância. Mas eu falando a verdade, eu vou ter um prejuízo no emprego. Eu falando a verdade, percebe? A situação cresceu. A palavra, o mandamento trouxe turbulência. Ah, Jesus, não turbe, porque isso vai causar mal à sua vida. Você vai ter perturbação, não vai ter paz, vai ter má consciência, vai ter remorso. E de prejuízo maior, se segurar essa onda aí, vai perder a salvação. Confiemos em Jesus. Jesus veio para descomplicar. Quando tem a palavra para eu obedecer, não é que ali é para descomplicar, porque a vida aqui, as circunstâncias, o sistema aqui é complicado. O mundo é complicado. E aí a gente olha a injustiça que nos rodeia e a gente fica com um olhar de avaliação contínua. E somos tendentes a julgar, querer que as coisas sejam melhor, e aí entramos no que é comum. E Jesus, Ele diz que a gente deve, sim, ter um sentimento de justiça, mas esse sentimento não vai ser saciado aqui. Ele está dizendo, um dia sereis saciados. Bem-aventurado, aqueles que têm fome, gana, desejo de justiça, bem-aventurado, porque um dia vocês verão essa justiça. Um dia, não é agora. E a gente entra junto com aquela galera que fala de justiça, isso está injusto, isso não está certo e tal, aí a gente se perde. Porque o próprio Jesus já nos alertou. É bom você ter esse senso de justiça. Mas essa régua não é sua. Essa régua não é a gente que usa. O verdadeiro juiz está no trono celestial, que tudo conhece, que tudo pode, que tudo fará. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Não basta dizer, sou discípulo de Jesus. Vocês são de que ala? A gente é da ala dos discípulos de Jesus. Nós não somos religiosos, nós somos discípulos de Jesus. Não, gente, a Escritura está muito clara que todos que um dia ouviram falar de Jesus, creram em Jesus, avaliaram, entenderam a obra de Jesus, então decidiram se arrepender, foram batizados
e andam em novidade de vidas. Discípulo de Jesus, discípulo a um povo, a uma igreja. E o propósito está declarado aqui nas Escrituras. Romanos diz: é para que todos sejam parecidos com Jesus. Porque Jesus é o primeiro, é o modelo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. O próprio Jesus, ele foi muito claro, muito objetivo. Ele apresentou os seus ensinos com muita profundidade, mas de forma acessível, simples, para que todos pudessem entender a sua mensagem. Ele se apresentou como o caminho. João capítulo 14, versículo 6. Ele afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Jesus. O tempo inteiro é Jesus. O usufruir da verdadeira vida é estar em Cristo. É obedecer a Ele, é fazer a vontade dEle. E Ele garante a vida para nós. É Ele que garante a vida, não é a gente. Que poder qualquer ser humano tem para se proteger? Pensamos que nos protegemos, mas quem nos protege mesmo é o Pai. Na geografia terrestre global, Deus é o comandante. Deus é o que conhece, que pode e age em todo lugar. Não há barreira para o agir de Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele age em todo lugar, em qualquer pessoa, em qualquer civilização. É o nosso Deus, é o incomparável, é o grande eu sou. Na carta aos Hebreus, abram o capítulo 12, mas o capítulo 11 relata sobre a fé, que muitos se posicionaram pela fé. O que aconteceu por conta da defesa da fé. Vocês vão ver lá, o capítulo 11. Ele finaliza. Aí o capítulo 12, logo a partir do versículo 1, capítulo 12, de 1 a 3. Aí, continuando, e diz assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não há dúvida. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aí o versículo 3 diz assim para nós: considerai
Pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amados, o que é tão comum na igreja é pessoas com ânimo desfalecido. Sabe por quê? Porque está perturbado pelo mundo, pela circunstância. A circunstância é forte e presente na vida de todos, mas toda circunstância passa. Mas se você faz a vontade de Deus, você continuará para sempre. Não desfaleçamos. Não cansemos de obedecer a Jesus. Façamos a vontade dele em todo o tempo, que é garantia de vida, é manutenção da salvação. É manutenção da salvação. Faça isso diariamente. E em cada parte do dia. Em cada parte da hora, de cada hora. Em cada respirar. Em todo o tempo. E olhemos para Jesus. Não naquele olhar de admiração. Maravilhoso Jesus, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Senhor da eternidade. Devemos sim declarar. Devemos sim declarar. Mas que seja uma expressão do nosso coração. Uma expressão, um brado de gratidão. Um brado de agradecimento e de poder dizer que eu não posso viver sem Jesus. Precisamos estar dispostos a seguir Jesus, a obedecer Jesus, fazer a vontade dele, não questionar, pedir ajuda quando tiver dificuldade. Quando você tem dificuldade para obedecer, o sinal de alerta. Sua salvação está em risco. Porque está rejeitando um mandamento do seu Senhor. É sinal de alerta. E você que quer o melhor para você, você não quer se perder, não quer sair do trilho, não quer sair do caminho, pede ajuda, pede socorro. Não espere que alguém perceba que você está bem. Não perceba que alguém vai até você e diz, meu irmão, minha irmã, você está bem? Estou bem. Por quê? Não, eu tive a impressão. Não, está tudo bem. Então, sabe, quando a nossa expressão fica notória que alguém chega a nós, pode ter certeza, tem alguma coisa que não está bem. Pode não ser pecado, mas tem alguma coisa que não está bem. É uma dor, é uma notícia, é uma situação que torna você, mas não está bem, então você diz logo. E se for pecado, misericórdia. Entende? Mateus 11, 29. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus chama para aprender com ele. Essa coisa de ser ensinado, foi Jesus que determinou. Mas voltando a dizer, não basta eu me contentar que eu fui ensinado, que eu sei, mas eu preciso tomar a forma de Jesus. Eu preciso que os ensinos de Jesus entrem na minha vida, no meu coração e transformem o meu comportamento, o meu modo de pensar, de agir, de fazer, de reagir. A gente precisa ser conhecido pela semelhança, por ser parecido com Jesus. Mesmo em uma situação que Pedro tem, em um momento de fraqueza, Pedro
Não, eu não sou não, você é. Você fala como eles. Você se comporta como eles. É isso que a gente está falando. Se parecer com Jesus, como é Jesus, como queremos ser. E aí compartilhamos, e estamos progredindo no ser como Jesus. A humildade escancarada entre nós, de na hora de compartilhar eu chegar a dizer, amados, eu estou envergonhado porque sei muita coisa aqui, mas eu tenho tropeçado no básico. Nos nossos encontros isso é comum? Ou compartilhamos, um fala, outro fala, e consideramos como algo que não deve nos assustar. Se alguém chega, se apresenta em humildade, e aí, se olha, eu não estou conseguindo, eu tropecei nisso aqui, básico, no trabalho eu xinguei um colega meu, no trabalho teve uma discussão lá, eu xinguei ele, eu empurrei ele, e por aí vai. Aí a gente, nos encontros, compartilhamos. Existe, amados, no nosso coração, um desejo real, contínuo, presente, de ser como Jesus? Amor. O mundo fala tanto de amor. E o amor que é tão falado nas músicas, nas canções, que continuamente ocupa os espaços nas rádios, filmes, séries, que fala de amor, sempre é exigindo de alguém, cobrando de alguém, lamentando que não foi amado e querendo ser amado. Não é amor. Pode ser qualquer coisa, menos amor. É egoísmo, é pensar em si mesmo. E aí, existe sim o risco da gente ser contaminado. A gente se entristece porque não fomos amados. A gente fica mal porque não fomos compreendidos, não estou sendo amado. Porque tem um mandamento, que você precisa me amar. Que você precisa me amar, então você não está me amando. E por aí vai, é por aí. O comum é esse. O comum é esse. O que o nosso Senhor falou sobre isso? O que Ele disse? O que Ele afirmou? Ele não veio e mandou um julgamento, um mandamento e jogou em cima de cada um de nós. Vejam, João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, viu? E aqui parou. E aqui está tudo certo. Jesus falou, então temos que obedecer a Ele. Jesus é perfeito, irmãos. Jesus não é comum. Jesus é diferente. Jesus é infalível. É infalível. Não há erro na sua conduta, no seu procedimento.
e na sua forma de ensinar. A metodologia de Jesus é perfeita. Ele disse assim, um novo, é o novo, não é outro, não é misturado com tantos. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Um novo mandamento Jesus nos dá, que amemos uns aos outros, assim como Ele ama a cada um de nós. Então, não importa o meu coração, não importa o meu sentimento, se eu estou disposto, se está favorável, porque tem algumas pessoas que é mais fácil de amar, tem umas situações que é mais fácil de expressar amor, e aí eu vou no meu estilo, na minha personalidade, no meu perfil. Vou amar na minha régua, até onde dá, até onde dá para suportar, segundo a minha régua. Não, Jesus diz, ame do jeito que eu amo você. Tá fácil, gente. Não tá difícil. Tá fácil. Tá fácil. Ame como eu amo você. O nosso coração é o ambiente que o Espírito Santo age. É o ambiente onde o Espírito Santo acessa. Nas dificuldades, é Ele que nos ajuda. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele sabe que temos limite. Ele sabe que às vezes a coisa pesa. Então é nesse momento que a gente pede socorro. É nesse momento que a gente diz, eu não consigo, Senhor, me ajuda, me socorre. E se agonia e entra em desespero diante de Jesus. Porque o seu desejo, você chega e não está conseguindo. O seu sentimento, o meu sentimento. Então aí, chega Jesus para nos ajudar. Porque a Escritura diz, tende em vós o sentimento de Jesus. É o sentimento de Jesus. Em todo tempo. É que sejamos semelhantes, mas não uma aparência que é formada, desconectada com o modelo. É uma aparência conectada com o modelo. A gente não se torna melhor somente por valores morais. E aí se autoavalia e se autoaprova. Não é assim. E muitos até têm uma complicação, porque se acha bom. Eu tive uma conversa com alguém que ele mesmo declarou, eu sou bom. Eu perdi. Aí pronto, aí eu não pude fazer nada pela pessoa, se eu tô arrumado, viu? Como é que eu vou ajudar essa pessoa aqui? Como é que eu vou ajudar essa pessoa? Que ele está se declarando bom. Porque eu sou bom, eu faço assim, assim, assim. E não consegui mesmo, irmão. Eu não consegui. Vejam, o próprio Jesus não aceitou essa ideia. Como é que nós podemos declarar que somos bons? Bom é o Pai que está nos céus, que nos ama, que nos quer, que nos deseja. João capítulo
15, versículo 13, Jesus fala sobre o amor. Porque ninguém tem maior amor do que este. De alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. Então Jesus, ele foi com profundidade na demonstração de amor por nós. Ele deu a vida em favor de cada um de nós, para que não morramos, para que a gente não pereça, mas tenhamos a vida eterna. É o que está escrito em João 3,16. Seu amor. Amor é entrega, é doação, é não se reservar, é não pensar em si, é se entregar em favor do bem de outros. Isso é amor. E Jesus é o modelo. Jesus é o modelo de quem viveu o amor. E viver o amor não foi usufruir, foi se doar, foi se entregar. E a gente está muito treinado a cuidar de nós mesmos. Nós estamos muito treinados a nos proteger. Mas Jesus se entregou, se doou, decisão dele. E devemos renovar a nossa aliança com Jesus. De aprender, de continuar aprendendo com o modelo perfeito. Descomplicar. Ter um momento de avaliação, de olhar para nós. Começa um processo de autodescomplicação. É decidir que eu vou descomplicar, que eu vou trabalhar para descomplicar, porque eu quero renovar a minha aliança com Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 2. Paulo diz: andai em amor. Andai em amor. Aí, o discipulador vai lá numa situação que ele está tratando, que ele está acompanhando o discípulo. Aí ele diz: olha, você precisa amar. Você precisa, mas eu não estou conseguindo. Você precisa amar, isso aí. Não, mas também não estou recebendo amor. Por que eu tenho que amar? Já tentei, até que já amei, mas eu estou me cansando. Aí o discipulador: mas você tem que amar. Amar faz bem. Você ganha, não perde. Veja qual que deve ser a mensagem que o discipulador deve passar. Essa aqui que Paulo está dizendo: andai em amor, como também Cristo vos amou. Cristo não pode ficar de fora. É Ele o tempo inteiro, o centro é Ele, é para Ele, é por causa dEle. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e entregou-se a si mesmo por nós. Você tem salvação porque Jesus te amou. Então, esse amor deve ser estendido a outros, que vêm de Jesus. Não é porque eu me tornei melhorzinho do que o que eu era. É que Jesus habita em mim. E a Bíblia diz: pelos frutos vos conhecereis. Fruto é o resultado de uma semente que foi plantada. Há uma semente que nasceu em mim e que é nova, que é do Espírito Santo, então não sou eu. É Cristo agindo em minha vida, é Cristo agindo em sua vida, é você sendo extensão da obra de Cristo. É o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
É uma realidade para todos nós. É uma realidade para todos nós, porque aí a gente, Paulo, aprovado, teve uma experiência fantástica. Mas Paulo, homem, que errou, que pecou, que perseguiu a igreja, mas teve, de fato, um encontro com Jesus e foi transformado. Não perdeu tempo, mudou o rumo e imitou a Jesus, como cada um de nós precisa imitar. Jesus, homem perfeito, Deus Todo-Poderoso, anjos sob o comando dele. O inferno recua com a sua fala, com seu comando. Mas teve uma vida aqui como homem. Filipenses 2, de 5 a 8, texto muito conhecido, diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido na figura de servo como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. É o nosso modelo. Não vamos encontrar isso no mundo, no esporte, na música, em nenhum lugar. Esse modelo já fez tudo por nós, está no céu, aguardando a todos que perseverarem até o fim, para dar recompensa plena, os galardões, para vivermos uma eternidade num plano perfeito, que diz que é o lugar que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem sequer entrou no coração do ser humano. É esse lugar que Deus tem preparado para os seus. Não é comum. O brilho deste mundo não é páreo para o que está preparado para o seu povo, para a sua igreja. Nós estamos com a vida ganha. Já ouviram essa frase? Nós estamos com a vida ganha. Está garantida a nossa vida. O nosso estágio está em andamento. E aquele que veio, ele quer nos aprovar. Ele não está ali observando com a prancheta, anotando os defeitos e acumulando os defeitos para dar o veredito de reprovado. Ele não está fazendo assim. Ele veio para nos dar vida. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ele está do seu lado. Ele está do nosso lado. Ele é favorável. Ele te ama, meu irmão, minha irmã. Ele nos ama. Ele é sim o justo juiz, poderoso. Mas ele não veio para dar sentença. Ele veio para nos dar a liberdade. Ele veio para nos dar a liberdade. Somos livres. Em Cristo somos livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles passaram da morte para a vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somos livres. Nessa liberdade que temos, qual a nossa escolha? Qual a nossa escolha? A gente não está aprisionado. Não somos prisioneiros. Ele nos libertou e manteve a nossa liberdade, nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, onde a verdade deve ser vivida, onde a santidade é possível
e deve ser usufruída, onde o amar a Deus acima de todas as coisas é possível. Nós somos livres. A decisão de usufruir dessa vida que Ele nos deu é nossa. Então, somos voluntários. E devemos usufruir do que Ele preparou para nós. Um caminho sobremodo excelente. De amar, de perdoar, de servir. É o caminho da eternidade. Porque somos estagiários. Não é aqui. A plenitude da vida não é aqui. Estamos sim indo. A Bíblia, ela testifica que desde cedo Jesus obedecia. Obediente. Lucas, capítulo 2, versículo 51 e 52. Fala sobre Jesus enquanto novo. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes submisso aos pais, obediente aos pais. Submissão, ela é um estado de coração, que você obedece em concordância com o ato de obedecer. Não é um mandamento que vem de cima para baixo e aí eu tenho que obedecer, que eu queira ou não queira. É assim que tem, é assim que acontece em algumas instituições. Mas em relação a Jesus, é um comportamento submisso, de confiança, de gratidão, de fé, de concordância e de esperança. Não é um ato vazio, sem sentido, sem ganho, sem recompensa. Tem ganho e recompensa. João capítulo 6, versículo 38. Jesus afirmando, Ele nos incentiva em todo o tempo com a sua vida. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O ato de não fazer a própria vontade e fazer a vontade de alguém, você está obedecendo esse alguém. Toda não vontade para fazer outra, você deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade de alguém. Então, Jesus diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a nossa decisão é de fato, de forma inegociável, confiável e decidida, é não fazer a nossa vontade e fazer a vontade daquele que nos comprou com a sua própria vida. É de fato assim. A gente não tem crise, a gente não tem dúvida, nenhuma circunstância impede, nenhum relacionamento se torna barreira, porque Jesus está no centro e nos ajuda, porque Ele disse, estarei com vocês todos os dias. Ele está para nos ajudar. Ele sabe tudo de nossa vida. Ele nos ensina em todo o tempo e se apresenta. Não somente ensina, mas Ele se apresenta fazendo para nos ajudar. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Durante os seus dias de vida na terra, como homem, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz, com lágrimas,
aquele que eu podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Nós temos essa reverente submissão ou há um esforço grande para obedecer? Sabe aquela história de que a criança está ali e o pai está conversando, daí a pouco a criança começa a ter atos de comportamento reprovável, joga uma pedra ali, joga outra ali, e chuta a bola, e bate nas pessoas, e corre para lá e corre para cá. Aí o pai chama ele, olha, chega, parou, senta ali. Senta ali. Aí passa pela mente da criança, tá. Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Tá bom, senhor meu pai, eu vou obedecer, mas eu não estou em concordância com o senhor. Por fora eu estou sentado aqui, meu pai, mas aí por dentro meu coração está rejeitando. Não concordo com o senhor. Submissão é diferente. É uma concordância que é para o nosso bem. Os ensinos de Jesus é para o nosso bem. Todo tempo Ele está cuidando de nós. Não é uma imposição. É um cuidado dEle, é um zelo dEle. Para que a gente não se perca. Para que a gente não se apoie em nós mesmos, no nosso eu, na nossa vontade, no nosso jeito, na nossa preferência, no que é confortável, conveniente, e por aí vai, que tudo isso é carnalidade. Então, façamos. E perceba que Jesus teve aflição, Jesus teve momentos de dor, de agonia, de tristeza, e Ele recorreu ao Pai. Durante os dias de sua vida, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz, em clamor. Não é o discipulador que vai socorrer você em muitas circunstâncias. É Jesus. Essas lágrimas que você derrama precisa ser você diante de Jesus, diante do trono de Deus. E com o discipulador você até diz e pede ajuda, ora comigo, me ajude aqui, mas nunca colocar peso, que nenhum discipulador tem poder para segurar certas situações. Vai cuidar, vai te ouvir, vai orar, vai abraçar, vai orientar, vai desenvolver uma amizade maravilhosa de confiança, de segurança, de estabilidade. Mas Jesus está no centro. Na vida de quem está sendo cuidado e na vida de quem cuida, porque é para Ele todo o tempo. Somos servos de Jesus, amigos de Jesus, salvos por Jesus, cuidados por Jesus, amados por Jesus. O versículo 8 diz assim, ó, embora sendo filho, Ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E aí o sofrimento é um vagão de trem que se desmorona sobre a vida de cada um que está na terra. E traz angústia, e traz dor, e traz sofrimento, porque a gente está na terra. E é um ambiente injusto. A justiça não é vista, não é aplicada. A justiça não é aplicada de forma justa. Nem sempre a justiça ela é aplicada de forma imparcial. E a gente sabe disso. Isso afeta muitos. Isso traz problema para muitos, sofrimento, enfermidade, muitas situações. Traz sofrimento, dor. É o momento que a gente
clama ao Senhor e permanece obedecendo em tudo que for necessário. Permanece obedecendo em tudo que for necessário. Porque a gente está dando manutenção à salvação que nos foi dada. Porque a circunstância vai passar, tudo vai passar, e Deus está focado em cuidar de nós. A prioridade é cuidar de nós, para que a gente não se perca, para que o sistema não nos engula, para que não sejamos afetados, alvejados, nosso coração ficar turbado e a gente sair do trilho, sair do caminho e perder a vida. Deus não quer que aconteça isso. Ele não quer que aconteça isso, porque Ele se importa com a gente, Ele nos ama, porque nós somos importantes e preciosos para Ele. Amados, a gente não tem um segundo modelo. A gente não tem um segundo Salvador. A gente não tem um segundo Senhor. A gente tem um modelo, um Salvador, um Senhor de nossas vidas. Ele é Jesus Cristo de Nazaré, o homem perfeito, aquele que hoje está no trono celestial, o vencedor, aquele que venceu, o grande homem de Deus que pisou a terra. Ele é poderoso, Ele pode te ajudar. Não há problema que Ele não resolva. Ele sim está acima da medicina, acima de toda a tecnologia, acima de todos os poderes que se apresentam como fortes aqui na terra. Ele é o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. E eu quero encerrar aqui com a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 6. 3 a 6. A primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6. Porque isso é bom, agradável diante de Deus, nosso Salvador. Porque quer que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só mediador, Cristo, entre Deus e os homens, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, para todos, para servir de testemunho a seu tempo. O nosso testemunho é Cristo em nós. A nossa vida é Cristo em nós. O sentido é Cristo em nós. Não é sistema, não é organização, é uma pessoa. É o único que venceu a morte. É o Todo-Poderoso, aquele que é perfeito, que veio para resolver a complicação que o pecado produziu na terra. O pecado separou a humanidade de Deus. O pecado manteve a humanidade de um lado totalmente distante, separado da vida que Deus tinha dado. E ninguém mais poderia resolver isso. E Jesus veio para resolver. A mensagem de Jesus chegou a cada um de nós que aqui está. A mensagem de Jesus chegou a cada um de nós. Porque alguém da igreja trouxe essa mensagem. Cada um aqui pode lembrar de como essa mensagem chegou, e é uma história maravilhosa, é um testemunho maravilhoso, porque é um divisor de água. Você pode lembrar que foi ali que a sua vida mudou, foi ali que Jesus mudou a sua vida, porque vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos transportou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Essa mensagem chegou até você. Você recebeu essa mensagem.
está no seu coração. Você tem vivido por conta dela. Você tem estado crendo por conta dessa mensagem. A mensagem é Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus continue a boa obra que Ele começou em nossas vidas. O Senhor os abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amados, a nossa fé e a nossa religiosidade se resume em ser semelhantes a Jesus. Amém? Jesus é muito mais do que uma lei, é muito mais do que um código. Ele veio morar dentro de nós. E esse Jesus que mora dentro de nós nos transforma de dentro para fora. Modifica os nossos sentimentos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse Jesus modifica as nossas intenções e o nosso coração. E depois transforma a nossa vida e a nossa prática, para que a gente ande como Ele andou. 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, deve andar como Ele andou. Que Jesus transforme o nosso coração, transforme a nossa conduta, de modo que cada sentimento e pensamento em nossa vida seja o mesmo sentimento de Jesus. E cada comportamento, cada atitude, seja o comportamento de Jesus. Eu queria contar uma historinha para vocês. No século XIX, Monteiro falou muito sobre ser semelhante a Jesus, sobre imitá-lo, obedecê-lo, andar como ele andou. No século XIX, houve um homem que se converteu a Jesus e decidiu entregar a sua vida em serviço a Deus. Esse homem era inglês. Ele saiu da Inglaterra porque sentiu um chamado de Jesus para proclamar o Evangelho na África. Chegando na África, ele saiu por lugares que nunca outros homens da Europa tinham pisado. Houve lugares que ele descobriu que ninguém tinha conhecido ainda. Não na África, mas as pessoas da Europa e de outros países não conheciam. Por exemplo, as cataratas do Iguaçu e as cataratas de Vitória, na África, perto do Zimbábue, são as cataratas mais famosas do mundo. A catarata Vitória tem esse nome porque ele deu o nome da rainha, a rainha Vitória, porque foi ele o primeiro explorador a conhecer. E esse homem saiu por toda a África e, como cristão e missionário, ele saiu proclamando o Evangelho. Esse homem era médico e ele ia servir as pessoas com a profissão que Deus lhe deu. Ele ia ajudando as pessoas de aldeia em aldeia e proclamando o Evangelho. O nome desse homem era David Livingstone. David Livingstone saiu proclamando o Evangelho, fazendo bem, usando a sua profissão de medicina para ajudar as pessoas, e saiu pelo interior da África, por lugares que a maioria das pessoas não conheciam. Lugares onde um europeu pisou pela primeira vez. E aí, depois que David Livingstone foi embora das suas viagens missionárias, outros missionários passaram pelos mesmos lugares aonde ele passou. E ao passar por esses lugares aonde David Livingstone tinha passado, os indígenas, os habitantes daquela região diziam assim, quando eles pregavam a Jesus:
nós conhecemos Jesus. Ele esteve aqui. Ele andou entre nós. Ele nos ensinou. E essas pessoas ficavam espantadas. Como assim? Porque de tal modo, David Livingstone parecia com Jesus, que aquelas pessoas achavam que era o próprio Jesus que andou entre eles. Por onde vocês andarem, irmãos, que as pessoas possam perceber, não um código de conduta, não uma lei, não uma teologia, mas que Jesus vive na vida de vocês. Vamos ficar de pé? Nós vamos terminar louvando, mas queria dizer a vocês, por onde vocês andarem durante esses dias, que vocês andem por toda parte fazendo bem, que vocês andem por toda parte curando, abençoando, libertando pessoas no nome de Jesus Cristo. Onde vocês pisarem a planta dos pés de vocês, seja para abençoar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os mais antigos vão lembrar dela. Só acompanhar, tá bom? Deus me conheceu, Deus te conheceu e criou um destino de antemão, para que fôssemos conforme A imagem do seu a filho. imagem de seu filho, a imagem de seu filho Jesus. Deus me conheceu, Deus te conheceu. Deus me conheceu, Deus te conheceu e criou um destino de antemão. Abraça o teu irmão, profetiza sobre a vida dele. Conforme a imagem de Diga ao seu irmão filho, que você seja a imagem do seu filho, imagem de seu filho, a imagem de Jesus. Mansos como ele, mansos como ele, humildes como ele, humildes como ele, servindo como ele, servindo como ele, amando como ele, proclamando como ele, perdoando como ele, santos como ele, andando como ele andou. Uma família de muitos filhos, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. somos família, somos família, somos família, para a glória, para a glória de Deus, o nosso Pai. mansos como ele, Jesus, toca em nós. porque cremos, se nós cremos, Porque cremos, sim, nós cremos. quem te a virtude, Quem te a virtude. Jesus fala conosco, Jesus, fala conosco. porque tua voz, Senhor, é poderosa. Porque tua voz, Senhor, é poderosa.
povo. Senhor, toca no teu povo, Liberta os cativos liberta os cativos e os oprimidos. e os oprimidos. Senhor, Senhor, os enfermos, cura os enfermos, restaura os abatidos. restaura os abatidos, Libera a tua unção, libera a tua unção. Senhor, fala com teu povo. Senhor, toca no teu povo que clama o teu nome, que busca a tua face. Senhor, Senhor, derrama a tua bênção. Queremos ver tua glória, libera a tua unção. Libera a tua unção. Libera a tua unção. aleluia. Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo a todos e uma boa semana, em nome de Jesus.